Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial, fazendo a caminhada hoje. É uma caminhada tranquila. Hoje eu não estou na esteira, hoje eu estou fazendo na rua a caminhada. Aproveitei e vim pegar um livro que eu me encomendei e vim fazer a caminhada. Estou tranquila, o dia foi tranquilo hoje. E refletindo, né, porque vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo as ideias, né. Eu vou refletindo sobre as coisas. E continua, né, a questão do meu pai continua, né, a revolta continua, vai ficando mais racional e tal. E aí, tô levando a vida, né. É difícil, né. Você nunca mais vai ser igual, né. Você pensa no seu pai o tempo todo, penso nele, penso no sofrimento dele, penso no hospital. É muito difícil, né? É muito difícil. É difícil você se adaptar com a ideia, né? De que o seu pai não vai voltar mais, né? Então é difícil, bem difícil. Bom, gente, eu falo bastante aqui, mas na verdade eu não falo exatamente só de arte marcial, né? Eu falo de tudo. Eu vou costurando, né? Mas eu acabo falando de tudo. E eu vou refletindo sobre as coisas. Muitas vezes acontece alguma coisa no dojo, na minha vida, e eu vou amadurecendo, assim, o pensamento sobre o que aconteceu, né? E aí eu vou mudando um pouco. Eu vou tendo um olhar mais racional, mais frio, tá? Mais profundo, né? Do que aconteceu. Eu acho o seguinte, as mulheres não são coitadas, que nem os homens pensam, né? As mulheres não são coitadas. Essa é uma visão deles, né? Porque eles diminuem as mulheres, né? Os homens diminuem as mulheres. Por isso que eles ficam falando que elas são coitadas. Eu tô falando isso por causa da fala daquele sensei, tá? Esse sensei aí, um deles, né? Que ele virou e falou que eu era coitada na frente de outras pessoas, né? O que tá errado, porque ele não me conhece. Ele não me conhece, né? Ele tem uma visão de mim no dojo. Eu não sou do dojo. Eu não sou a Priscila do dojo, né? Ele não me conhece, né? Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de uma pessoa, tá? Que ela é, fora que é falta de ética, né? Ele ficar expondo, falando de mim no dojo, né? E coisas que ele não sabe, ele não me conhece, então assim, enfim. Eu falei com ele, ele parou de falar, tá? Mas ele já tinha falado um monte de bobagens sobre mim, que ele não me conhece, tá? E eu me defendi e tal, ele não conhece minhas histórias nos dojos, ele não sabe o que eu falei para os senseis, ele não sabe quais foram as minhas reações nos dojos, né? Então, ele não pode, né? Mas assim, a fala dele ilustra bem, eu tô trazendo a fala dele porque a fala dele ilustra bem o tipo de mentalidade que os homens têm das mulheres. Eles acham que as mulheres são coitadas. Tanto é que você vai ver que num treino o homem fica te poupando, ele fica te ensinando, que eu já falei que são procedimentos machistas. Porque eles acham que a gente não tem capacidade de entender, eles precisam explicar. Por isso que eu tô falando que um cara ir treinar com você e ficar te explicando é um procedimento machista. Ele tá subestimando a sua inteligência. Tá? Então você ir treinar com um cara e o cara ficar te ensinando, isso é extremamente machista, né? Um cara fazer isso, porque ele está subestimando a sua capacidade de entender uma técnica sozinha. É como se você precisasse dele. É como se ele precisasse te explicar. Então, assim, tem muitas coisas que são machistas nos treinos que eu vejo, assim, nos dojos de Aikido e de artes marciais. Assim, praticamente quase todas as posturas dos homens são machistas nos dojos. Só que eu acho estranho que as mulheres não percebam. O grave mesmo, na minha opinião, é as mulheres não entenderem que aquele procedimento que o cara está tendo com ela, né, explicar, travar, ficar dando lição de moral nela, o sensei ficar expondo ela, falando bobagens, que ele nem conhece a pessoa, que nem ele me chamou de coitada, e eu não sou coitada. Ele não me conhece, né? Existe uma ação e uma reação. Os senseis me tiraram porque eu ataquei eles. Porque eu chamei eles de machistas. Eu me manifestei contra o machismo como eu tô me manifestando no dojo dele. Tá? Então, óbvio, o sensei me tirou. Porque os senseis são fracos, né? Os senseis de Aikido que eu tive são fracos. E eles assumiram realmente que são machistas, né? Me tirando. Então, porque isso é um atestado, né, de comprovação, né? Que eles são machistas. Então eu acertei, tá? Então, assim, eu nunca fui vítima, mas assim, a fala desse cara, desse sensei, que se diz preocupado com as mulheres, ele é preocupado, só que ele é machista.
Ele é super machista. E essa postura dele, me julgar, me chamar de vítima, de coitadinha, é machista, né? E ainda me expor, né, na frente das pessoas, piorou, né? Então, assim, eu tomei uma decisão que eu acho que você tem que tomar, sabe? Assim, quando você tá fazendo qualquer curso, arte marcial, um curso, você tá num relacionamento com alguém, eu acho o seguinte, se você vai para um lugar e você discorda da liderança, tá? Você sai brava, incomodada com a postura da liderança ou com a omissão da liderança. Então é melhor que você não vá, né? É melhor que você não vá mais para aula, não vá mais, né, para o curso, não se relacione mais com essa pessoa, tá? Eu acho que é uma questão de autoestima. O Aikido é importante? É, claro. Quanto mais aulas você fizer de Aikido, melhor. Mas eu acho que tem um preço, sabe? A tua autoestima está acima disso, você se preservar. Ficar com uma liderança que você discorda, né? Ele deixa o cara travar, você não fala nada, né? Alimenta um cara machista, egóico, chama você de coitada, né? Então, assim, são coisas que não dá, né, pra mim. Sinceramente, não dá pra mim, né? Existe uma diferença na nossa visão, né, de postura e de mundo. Eu gosto de todo mundo, gosto de tudo e gosto dele, mas eu discordo, né, dessas posturas dele. A vida é assim, né? É discordância e concordância. Quem vive na democracia tem que respeitar, né, que outra pessoa tem uma visão diferente, né, dele. Então, eu decidi, eu vou ficar só com meu amigo, né, que é meu sensei mesmo, meu amigo que me trouxe pro Aikido, eu gosto muito dele. Ele me respeita bastante. Todas as vezes que eu vou pra aula dele, eu volto bem. Não teve uma aula que eu voltei chateada, eu sempre volto bem. A aula dele é ótima. Ele dá uma aula realista de Aikido, tá? Ele pensa na defesa pessoal das mulheres, porque é super importante. Não adianta o sensei ficar pensando só nas técnicas, porque uma mulher precisa se defender, tá? Ele tem que agregar as técnicas do Aikido com defesa pessoal. Para ele não faz diferença, mas para uma mulher faz. Saber se defender na rua, tá? E eu, se eu sair na rua, o Aikido, se eu depender do Aikido, eu tô ferrada. Eu fiz muitos anos de Aikido, mas você não aprende nos dojos, eu acho que isso demonstra que os senseis eles deixam as mulheres de lado e eles não se preocupam com as mulheres, né? Os senseis de Aikido, eles não se preocupam em dar aulas de defesa pessoal ensinando o Aikido para as mulheres. Porque eles não são mulheres, né? Eles não passam risco, perigo, né? Então, para eles, tanto faz, tanto fez. Agora, pra gente faz diferença. A gente saber usar o Aikido numa situação de realismo, né? Essa é uma falha do Aikido, gravíssima. Eu acho que isso já demonstra que eles não se preocupam com as mulheres, né? O pessoal do Aikido quer ficar só no clássico. Acho ótimo, né? Você ficar no Iriminage, né? No Nikyo, no Sankyo. Mas só que você tem que ter um momento da aula que você se preocupa em trazer essas técnicas para a realidade. E as mulheres do grupo não acham que é importante. Elas são fora da realidade, né? É muito importante, né? É muito importante você saber uma defesa pessoal. Elas são fora da realidade, né? Então isso já demonstra que a gente tem muitas mulheres, mas as mulheres não têm nenhum tipo de politização. Não entende que é importante saber se defender, porque ela pode ser atacada a qualquer momento na rua. E que a arte marcial, ela tem que ser realista, né? Não dá pra você ficar só no tatame. Essa é a minha opinião, né? De muitos anos de Aikido, do que eu vejo nos dojos. O Aikido é uma coisa irreal, fantasiosa. Tá? Dificilmente você vai conseguir usar isso. Você pode até usar e conseguir, né? No susto, mobilizar o cara. Mas vai ser uma sorte, tá? Vai ser uma sorte. Porque o cara muitas vezes não está preparado, né? Então eu vou procurar sim uma outra arte marcial, tá? De defesa pessoal, porque eu preciso. É uma questão de realidade, eu sou uma mulher pequena, tá? Eu não tenho força. Então eu preciso. E eu preciso de uma arte que não demore 1000 anos para aprender uma torção para derrubar um cara forte. É? Eu preciso de uma arte mais imediata. Mais imediata. Tá, vou dar até exemplo para vocês. Quando eu fui atacada no metrô, eu não usei o Aikido. Eu usei cotovelada da capoeira. Por quê? Porque é uma coisa muito simples. Não ia dar para usar Aikido. Não tinha nem espaço para usar Aikido. Tá, o cara veio por trás. Então, assim, são coisas assim que você vai vendo, né? As tuas necessidades. O que a mulher precisa, tá? Então, eu entendi que não dá, né? Eu gosto bastante do Aikido.
vou no meu ritmo, com calma, né? Se meu amigo der mais aulas de Aikido, eu vou fazer, eu vou acompanhá-lo, tá? Eu disse pra ele que pra onde ele for eu vou, tá? Porque na verdade eu considero ele meu sensei, eu gosto dele, tá? Eu saio muito me sentindo muito bem da aula dele, sempre. Ele me respeita, né? Então eu acho que você tem que eleger um sensei que você goste, né? Que te respeite, que bata, né? Um pouco o pensamento com o dele, né? E também não entro mais, sair do grupo de WhatsApp, porque é o seguinte, ou você está num grupo e está por inteiro, né? E está livre, é livre para pôr as suas opiniões, suas histórias de vida, mesmo que sejam ruins, e o grupo se sinta mal, né? Ou não, tá? Agora, se você está num grupo que você escreve a história que você tem, critica uma pessoa, né? E tem uma história, e o sensei vem pôr panos quentes, tá? Na tua história, falar de esponja, porque ele não viveu, né? Vem diminuir a tua história, não dá para ficar num grupo assim, tá? Porque ou você tem um grupo que tem realmente democracia, que respeita mesmo histórias ruins e críticas, até do grupo que ele tá, né? Ou não. Então eu saí do grupo, tô em paz. Eles fiquem lá. Agora é o seguinte, as mulheres não têm politização nenhuma. É fato. Se eu estivesse no grupo, eu poderia ajudá-las a se politizarem, tá? Porque eu tenho muita experiência em dojos, em artes marciais, e eu sempre estou observando homens. O comportamento dos homens é extremamente machista e bem desagradável nas artes marciais. Bem desagradável, tá? Que são essas coisas que eu já falei. É comum eles ficarem dando palpite, subestimando a sua inteligência, a sua capacidade de entender a técnica sozinha. É comum ficarem te travando, né? Ficarem medindo força com você. É muito comum, tá? Essas coisas. Isso são comportamentos machistas. Não é ele dar vida boa pra você. Não é isso, tá? É ele ter um equilíbrio, né? Até onde ele pode ir travando você, tá? O Aikido não pode travar. Não pode travar. Mas foi bom. Eu acho assim, óbvio. Robô é um inimigo, tá? Eu não quero saber de olhar pra cara dele. Não vou na aula que ele está. Vai ser um alívio, inclusive, eu não ir mais nessa outra aula. Porque eu não vou ter que ver pessoas, né? Como o robô, né? O outro, o senil. Então vai ser um alívio eu não ter que, assim, dividir meu espaço com essas pessoas, tá? Mas eu acho que é o seguinte, você tem que ficar com uma pessoa que você, né? Uma aula que você saia bem, que você concorde, que você se sinta bem, né? E então, eu entendi isso, né? Eu entendi isso, que a gente tem que estar com um sensei que a gente se sente bem. E eu, graças a Deus, encontrei um sensei legal. Encontrei, sim. Ele é uma pessoa boníssima. A melhor pessoa que eu conheci no Aikido é esse sensei, esse meu amigo que está me dando aula. A melhor pessoa que eu conheci no Aikido. Foi por ele que eu voltei. Então a gente tem sorte, né? Às vezes, de encontrar pessoas assim, que resgatam a gente, trazem a gente, com as quais a gente faz aula e se sente bem, sai da aula sentindo bem, né? Todas as aulas que eu vou desse meu amigo, sensei, eu me sinto muito bem quando eu saio da aula. Eu nunca me senti mal saindo da aula dele, tá? Nunca. Então, se eu me sinto mal, se eu discordo, passo nervoso numa aula de Aikido, né? Com um sensei, uma liderança, é melhor eu não ir, né? Eu acho que é melhor eu não ir, porque eu discordo da liderança, tá? Então, por que eu vou, né? Numa aula da qual eu discordo da liderança, tá? Ele expõe pessoas, ele não me conhece, eu já fiquei bem amolada com isso, dele ficar falando bobagem sobre mim na frente das pessoas. Então, aí depois o cara faz um jiwaza, trava, ele tudo bem, não fala nada, fala coisas ruins pra mim, o cara não fala, entende? Então, não dá, né? Não dá. Eu não concordo. Eu acho o seguinte, assim como ele falou que eu sou vítima, eu acho que ele é masoquista, tá? Masoquista, e ele se submete, né, a maus tratos e exclusões. Porque ele teve um sensei, que foi o meu, em que eu, assim que o sensei me tratou mal e veio me censurar, eu logo o tirei e saí fora. Até então, o sensei japonês não tinha falado nada pra mim, por isso que eu tava lá, né? E eu saí fora e falei um monte de verdades pro sensei japonês. Ele não, ele ficou anos e anos sendo excluído, deixado de lado, ele ficou, e ele ainda gosta do sensei. Ele elogia esse sensei, né? Então, assim, é meio estranho, né? Mas, enfim, é masoquismo, né?
Quando esse sensei me censurou, eu não gosto desse sensei. Ele tem característica de sociopata, esse sensei. Assim como o robô tem característica de sociopata, né? Um praticante sociopata. O robô é um praticante sociopata. Ele tem todas as características e ele alimenta a sociopatia do cara. Então, enfim, são coisas assim que você vai ver, vai ter que lidar. Eu, no meu caso, estou sempre com esses problemas todos, porque os dojos de Aikido são extremamente machistas, muito machista, tá? Então, assim, quando você encontra um dojo que tem pelo menos só 3 desafetos, já é um ganho, tá? Porque geralmente é todo mundo. Então, assim, é extremamente machista o Aikido, extremamente, né? Então, é muito difícil ir num dojo e não criticar alguma coisa. Não é só o de Aikido, os dojos de artes marciais são extremamente machistas, né? Então, é difícil quando você tem muito feeling, né? Muita consciência, você sabe o que é um comportamento machista, né? Porque a maioria das mulheres não sabe. Quando você sabe, você vai ver esses comportamentos no dojo. E aí eu volto a falar pra vocês, não basta ser contra, você tem que se manifestar, né? E como eu não sou vítima, eu me manifesto. Isso, tá? Bom, é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.